Pronto. Pedir. Oi? Ó, sinal vocês sabem, né? É só para ela me rastrear. Muito bem, agora está me rastreando. Vamos ficar em pé, queridos, vamos orar. Daqui a pouco chegam os outros irmãos, mas nós já vamos aproveitando o tempo. Vão tomando um cafezinho aí. O único pecado de vocês é ninguém ter trazido café para mim. A Aline chegar, né? É a função dela, né? Não, a Aline chega aqui, a primeira coisa vai lá, pega café e traz para mim aqui. Muito bem. Queridos, vamos orar então. Fernando, pode dar graça, por favor, querido? Senhor, obrigado por essa noite, Pai. Obrigado, Pai, pelo seu cuidado com essas vidas, com as nossas vidas. Pai amado, que essa seja uma escola ministerial totalmente, Pai, entregue pelo Senhor. Obrigado pela vida do apóstolo. Eu creio, Senhor, que o Senhor já ministrou aquilo que ele irá trazer a nós, que agora nós estejamos com os nossos corações abertos, que em nome de Jesus toda seta que nos desvie do assunto seja repreendida, Pai amado. Nos guarde, Deus, com seu escudo, que os anjos do Senhor estejam acampados ao redor deste ambiente. Traga aqueles irmãos que estão por vir em segurança, em nome de Jesus, amém. Amém, graças a Deus. Sente-se, queridos, graças a Deus que estamos juntos. Ei, Sr. Newton, seja bem-vindo. Sit down, please. Esperar vocês se acomodarem, por último aí. Muito bem, muito bem. Olha lá, tem tanto lugar para ir, o outro vai passar do lado do tripé para meter o pé no tripé ali. É criança, é criança. É que é pequeno, não tem espaço aqui quase para passar, né, Fernando? Não tem, né? Detalhe. Muito bem, lindos. Ó, depois eu já comprei. Você lembra da Carmen, Fernando? Lá da sede do Areão? Ele é filho da Doralice, que era sempre ligado à intercessão lá, lembra? Ó, esse barulho não sei porque que tá dando, e se eu desligar o som vai desligar o projetor, então é para acordar, ver se vocês estão espertos. Não? Então tá. É que você devia lembrar de um rapazinho assim, né? Pode ser. Muito bem, queridos, a Carmen é a nossa amiga de muitos anos, serva do Senhor, e que bom que ela está aqui conosco hoje também. Vamos lá. O slogan da nossa igreja é Celebre Vida, uma nova história. Nós temos dito e repetido terminantemente que nós não devemos aceitar uma vida menor do que a vida que Cristo tem para nós. Cristo morreu na cruz por mim e por você para que tivéssemos uma vida plena. Então é desonroso aceitarmos uma vida medíocre. É desonroso, não é o projeto de Deus. Quando nós estamos falando dessa vida de Deus, eu estou recapitulando, daí a Carmen pega o espírito aqui e a gente segue. Nós chamamos essa vida, nós temos brincado e chamado de vida rica. Rica em amor, rica em favor de Deus, rica em graça, rica em perdão e também rica em recursos financeiros. Aí alguém me pergunta assim, mas você acha que Deus quer que todo mundo seja rico? Olha, eu estou falando em dinheiro, sim, se Deus quer que todo mundo seja rico, não sei. Mas eu tenho certeza que Deus não quer que ninguém seja pobre. Isso eu tenho certeza. Não sei se todos estão capacitados para lidar com a riqueza, mas pobreza com certeza não é de Deus. Então, só recapitulando aí, Deus tem uma vida extraordinária para nós, tá bom? Só para voltar, é uma vida extraordinária, ok? Muito bem. Nós também falamos do ponto de partida. Eu lembro até o Fernando respondeu essa pergunta da aula, como que você está? Daí o Fernando disse, em algumas áreas eu estou melhor do que eu imaginava e em algumas áreas eu estou aquém. Então, pleno é a ideia assim, nada me falta. Então, se alguma coisa nos falta, e aí com certeza falta na vida de todo mundo, ainda não estamos vivendo essa plenitude. Então, essa plenitude é o lugar onde nós direcionamos a nossa vida. Talvez eu ainda não sou na plenitude, mas eu estou nesse caminho. É esse o propósito que a gente deve pensar sempre. E nós usamos muito o exemplo da vida de Abraão. Lembra de Abraão?
Abraão já era um homem rico, já era um homem próspero, Abraão já tinha uma vida boa. Mas Deus tinha uma vida extraordinária para ele. Porque às vezes a gente acha que só quem precisa de Jesus é quem está quebrado. Então se uma pessoa está bem em tudo, ela não precisa de Jesus? Claro que não. Sua vida pode ser ótima, mas Deus tem uma vida extraordinária para você. Ok? Mas essa vida não vai ser alcançada na preguiça. Essa vida não vai vir assim, né? Você lembra quando o povo de Israel chegou diante da terra prometida? A terra estava lá, emanava leite e mel. Mas tinha o que dentro dessa terra? Gigante. Gigantes. Tinham dificuldades. Então Deus disse assim, eu já dei. Já deu? Então cadê, Senhor? Conquista. Então a terra era deles por direito, legalmente era deles, mas de fato se tornaria deles depois de guerrear. Então um casamento pleno, um casamento abençoado é seu por direito, mas você tem que lutar por ele. Entende, não? Então Deus tem as coisas pra gente, é meu direito no sentido de que, lembra o texto que nós lemos até domingo, não sei se foi domingo que a gente leu, mas a gente já leu aqui, que ele se tornou pobre para que fôssemos ricos, ele tomou o nosso lugar e tal, ele tomou joia, glória a Deus. Então essa vida, ele já nos deu o direito dessa vida. Por que eu vou aceitar uma vida diferente dessa? Eu vou lutar por essa vida que eu já recebi. Então a preguiça não vai permitir que eu tenha essa vida. E o que nós estamos propondo, gente, são pequenas mudanças. Um navio, eu já tive o privilégio de visitar um petroleiro. Já fui mesmo dentro de um petroleiro 2 vezes. Quando eu era pastor lá em São Sebastião, tinha um membro da igreja que tinha uma empresa que prestava serviço para os navios. E aí ele tinha amizade com os comandantes lá. E um dia ele pediu, quero trazer meu pastor aqui para ver, e eu e a Karine fizemos um tour no navio. Gente, o navio é uma coisa assim, a gente não dá para ter ideia do tamanho que é o negócio. É um absurdo de grande. Deixa eu ver assim. Sabe, pensa que você está no Taubaté Shopping. Você está na saída do Taubaté, aquela saída do estacionamento da parte de trás. Você está numa ponta do navio. O final do estacionamento do outro lado é a ponta do outro navio. É um negócio assim, é absurdo. A gente passa assim na beira da praia e olha e acha que é pequeno. É uma coisa absurda. Só para você ter uma ideia, existiam pelo menos alguns petroleiros que tinham quadras em cima para os funcionários jogar bola. É um negócio absurdo, absurdo. Sabe aquela torre que fica, que é onde fica o monitoramento lá do navio? Onde fica o comandante? Ela equivale a um prédio de 10 andares de altura. Então a gente olha daqui e acha que é tudo pequenininho. E daí, bom, tudo bem, isso daí foi a primeira coisa que me impressionou. Segunda coisa que me impressionou no navio petroleiro foi a limpeza. Para entrar dentro do navio, sabe essas touquinhas que as mulheres usam? Tem uma caixinha dessas touquinhas, você tem que pôr no pé. Oi? É propé que chama, é igual aquilo que você põe no pé para entrar, assim, é tudo extremamente limpo. É o negócio mais louco que eu nunca vi na vida. Tal. Bom, e daí eu fui visitando. Eu tive o privilégio de ver o motor do navio, e lá, olha aqui, Jô, o navio gritante daquele, vocês trabalham em indústria. Tem um mecânico, um ajudante, um eletricista, um ajudante, que dá conta de tudo. E assim, tem lá, todas as peças, dá quase para você, não sei para explicar, o motor, para você entrar na sala de máquina do navio, o motor é mais alto que essas lâmpadas aqui, assim. E ele funciona, o que eu fui, funciona à base de petróleo cru. Olha só que coisa louca. Tudo bem? Vocês estão comigo? Sim. Agora, qual é o ponto? Fazer propaganda no navio? Não. Quando você chega em tudo isso, lá em cima, tem uma pecinha desse tamanho, literalmente desse tamanho, chamada timão. Timão. Oi? O Leandro entrou em você aí, você percebeu? Ele chegou já, o Espírito entrou em você aí. Olha só que coisa interessante, não tem mais aqueles timão, não sei que grande navio, mas é uma pecinha assim.
o comandante lá, ele mexe 1 grau, aquilo vai mexer um leme gigante que está lá no navio. O que nós estamos propondo, gente, é um ajuste de 1 grau por vez. A gente ajusta um pouquinho a nossa vida, então mudou a rota. Aqui não parece que tem muita diferença do que a gente está fazendo, mas lá na frente a diferença é grande. Então nós vamos mudando algumas chaves na nossa mente aqui, ó, pequenas chaves, pequenos entendimentos, mas que tem que ser aplicado, que tem que ser vivido, senão não vai fazer sentido na nossa vida, né? E nós falamos que todos podem ganhar, diferente do mundo, que uns ganham, uns perdem. No reino de Deus, todos ganham, ok? Muito bem, eu estou passando aqui. Bom, se nós nascemos para viver esse projeto, por que nós não vivemos? Porque Satanás, desde quando a gente nasce, ele quer destruir o projeto de Deus na vida da gente. E por isso que o alvo principal de Satanás são as crianças. Hoje eu tive uma experiência curiosa. Tem uma menina que trabalha lá na empresa, digo menina porque tem 18 anos, a gente contratou ela como estagiária ano passado e ela foi registrada agora, está trabalhando com a gente lá. Uma belezinha, responsável, né? Tudo bonitinho. E ela, mas eu acho curiosa, porque ela, embora é bonita, tudo que ela fala de si mesma, ela fala sempre diminuindo a si mesma. Então, os meus dentes são feios. Porque meu cabelo, eu não sei o quê. Mas ela sempre faz comentário diminuindo a si mesma. Entendeu? Né? Diminuindo a si mesma. Daí eu percebi isso e ela fica na sala de impressão, ela começou me ajudando. Eu treinei ela, agora ela fica lá e tal. Daí eu comecei a ensinar a mesma coisa que eu ensino para as minhas filhas. Se eu chegar na Eduarda agora, na Kiara, chegar nelas agora, chamar aqui Eduarda. Por que você é linda? Eduardo sabe responder, porque Deus me fez assim. Kiara, por que você é linda? Porque Deus me fez assim. E eu comecei a falar com ela assim, você acha que Deus, um dia eu falo assim, você acha que Deus faz alguma coisa errada? Não, claro que não. Você acha que Deus faz alguma coisa feia? Não, claro que não. Eu não estava falando dela, estava falando de Deus. Daí depois de falando tudo eu falei assim, quem fez você? E daí ela não queria responder. Porque para ela responder, aquilo ali travou ela, entendeu? Daí eu disse para ela assim, o nome dela é Débora. Eu falei assim, Débora, deixa eu contar o que eu ensino às minhas filhas. Daí comecei a falar desde do comecinho. E eu não estou assim expondo ela, porque eu estou falando coisa assim, né, não é nada íntimo que ela tal. E ela mesmo já falou isso que eu estou falando. Ela foi abandonada pelo pai, criou... Então, fico vendo o que falta uma pessoa sem paternidade, sabe? Fico imaginando isso, a diferença quando eu vejo as minhas crianças, por exemplo. O que os meus filhos têm? Eles têm destino. Quem não tem pai, não tem mãe, não tem destino. Eles não... Entende? O que é o futuro? Isso que eu fico imaginando. Bom, e enfim, daí eu peguei e falei para ela, eu falei assim, pode falar quem fez você? Ela falou assim, foi Deus, né? Eu falei assim, então, você é feia? Porque eu tinha feito um monte de pergunta antes, entendeu? Daí ela travada, eu falei assim, Débora, gente, vai ficar assim porque eu não sei o que está acontecendo, se eu desligar o som, desliga o projetor. E daí eu peguei e falei para ela assim, Débora, eu ensino as minhas filhas assim, assim, assado, tá bom? Ela falou assim, tá bom, mas por que tem? Então eu vou fazer a pergunta para você vai responder igual minhas filhas. Já que eu acho que eu vou ter que adotar você também, brinquei com ela assim, né? Daí eu, às vezes, chego lá, ela tá borocochô, eu falo assim, Débora, por que você é linda? Ela, porque Deus me fez assim, né? Bem assim e tal. Bom, qual é o ponto? Hoje, ela chegou em mim do nada, eu cheguei lá, ela falou assim, Alex, estava esperando você chegar, queria te mostrar uma coisa. Tá bom, pois não, pegou o celular, olha o que eu achei. É um vídeo dela mesmo, que ela se fez quando ela devia ter, assim, sei lá, uns 6, 7, 8 anos, videozinho de celular mais antigo, e ela filmando a si mesma, mexendo o cabelo, assim, ó, olha como eu sou uma gata, olha, eu sou linda, né? Eu sou linda, e ela fazendo caras e uma criança filmando. Ela falou assim, quando eu vi esse vídeo, sabe do que eu lembrei? Eu falei assim, do que eu digo para você. Ela falou assim,
Daí eu fiz uma pergunta para ela. O que aconteceu com essa Débora do vídeo? Quem matou essa Débora do vídeo? Quem matou essa estima aí? Quem matou essa imagem linda que essa criança tem e que ela se tornou agora uma adolescente, uma jovem que se acha feia em tudo? Isso Satanás fez comigo, com você, com ela. Então nós chegamos agora, nós temos um potencial incrível, Deus tem uma vida incrível. Mas às vezes a gente está travado em um monte de coisa e nós não vamos viver além do que nós cremos que podemos viver. O agir de Deus na nossa vida não será maior daquilo que eu creio que Ele possa fazer. Então, nós lemos os textos, nós já falamos sobre isso, como o diabo quer matar as crianças, matar isso vão criando barreiras no nosso coração. Falamos sobre as nossas crenças, sobre essas coisas que estão no telão, e aí repetimos aquilo: pequenas mudanças definem grandes destinos, e a pior barreira para viver o novo de Deus é pensar que as coisas não mudam. E aí deixa eu seguir aqui para a gente chegar no hoje, né? Por assim dizer. Leia o texto para mim. Eu vou fazer a pergunta e você responde com o texto bíblico. O que é a mente de Cristo? Pois ele conheceu a mente do Senhor para instruí-lo, mas nós compreendemos essas coisas, pois temos a mente de Cristo. Ok, aí nós aprendemos, irmãos, olha, deixa eu passar aqui, nós já vimos, isso aqui nós já vimos. Cadê aqui, ó. Você tem a mente de Cristo, mas ela precisa ser exercitada. Ok, não? Por que uns são mais fortes do que os outros? Porque uns exercitam os músculos mais do que os outros. Por que alguns têm habilidade de pensar e raciocínio mais rápido do que os outros? Porque uns treinam a mente mais do que os outros. Tudo bem até aí? Aí nós falamos sobre o computador, né? Que a nossa mente é um supercomputador. Então, eu quero uma pergunta aqui. Nós falamos sobre aprender a usá-lo, mas tem uma pergunta que eu fiz, está aqui, criança passado. Vamos chegar. Calma aí, deixa eu achar minha pergunta aqui. Nossa, quanta coisa ainda. Não, então não sei. A pergunta já vai achar daqui alguma coisa. Eu ia fazer uma pergunta seguinte: uma pessoa bem-sucedida, uma pessoa que se admira, ela tem o mesmo hardware que você tem. A questão é que ela desenvolveu para poder usar melhor do que você. Tá bom? Vamos seguir daqui em diante. Você está aberto para o novo de Deus? Estou fazendo pergunta. Pelo amor de Deus, estou cabeça baixa aqui e tal. Muito bem, muito bem. Vamos lá. Agora, eu estava passando tudo, irmãos, daí como me perdi e tal. Leia para mim ali: como um peixe. Uma das coisas que complica o que a gente tem buscado aprender é que às vezes a gente não tem noção. A gente não tem noção de que a gente está numa prisão. E se a gente não tem noção que está numa prisão, como é que a gente vai se libertar? Faz sentido o que eu quero dizer? Não. O Michel não está aqui hoje, eu queria que ele tivesse, mas talvez chegue aí, não sei. Não vai vir? Quebrou? Ai, que divertido. Acabou de mandar mensagem, não consegue ligar. Tá bom. Então é para você mesmo, ó. Você que tem que resolver, a gente não. Tá. Vai lá. Então, olha que coisa que a gente brincou semana passada. Falando Michel Leandro lá, brincando. Se você pudesse, de fato, ser livre do medo da barata, você gostaria de ser? Sabe o que o Michel falou assim? Não, eu só queria que elas ficassem longe de mim. Às vezes a gente tem um bloqueio tão grande que a gente não quer, a gente não vê um mundo na possibilidade daquilo ser destravado na nossa mente. Entende? Não, dizer assim, cara, você pode sair daqui sem medo de barata. Só que como ele pensa na perspectiva de quem tem medo,
ele pensa assim, não, nem precisa tirar o medo, só deixa elas longe de mim. Porque ele pensa da perspectiva do medo. Faz sentido ou não? Muito bem. Vamos para a aula de hoje, então, para a gente ir o mais rápido possível. Vamos pegar a semana passada e seguir aqui, então, que hoje atrasamos um pouquinho. Nós falamos semana passada sobre esse aspecto, não é, como é que fala? Não é dúbio é no sentido de bipartido, esse aspecto de equilíbrio de duas coisas. Olha o que a Bíblia diz: vocês estão enganados por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. Jesus fala isso aos saduceus, dizendo assim, vocês estão enganados em não conhecer as Escrituras nem o poder. Conhecimento e poder, conhecimento e poder. As duas coisas não se excluem, elas se complementam. Ok? Então, guarde isso no seu coração. Olha o que diz 1 Coríntios 13:9. Pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Uma parte é o conhecimento, uma parte é a profecia, o sobrenatural. Ok? Vamos dar um exemplo simples aqui. Às vezes a gente quer separar as coisas na vida, mas não funciona. Por exemplo, vamos pensar numa mulher aqui, vocês que têm TPM, tem o ciclo menstrual assim e tal. A questão menstrual é uma questão física ou é psicológica? Física. Tá. Não afeta nada o psicológico, né? Não, mas você tem que separar. Não, mas você é uma mulher madura. Exato. Tem pessoas que acham que dá para separar o espiritual do natural. E do ponto de vista da Bíblia não é separado. A gente separa do ponto de vista didático. Entende não? Ó, vou falar uma coisa e repetir uma coisa aqui, tal. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Pôr a mão sobre os enfermos. Eu vou lá até o Robson e põe a mão sobre ele e declaro cura sobre ele. Esse movimento que eu fiz aqui, em nome de Jesus, seja curado, é um movimento espiritual ou natural? É espiritual ou natural? Os dois. Porque você falou. Os dois. Quando eu estava falando sobre a questão dessa separação que foi feita do sobrenatural e natural, eu acredito que não exista. Exato, mas não existe. Biblicamente não existe. Agora, do ponto de vista didático, sim. Agora, o que dá para a gente entender? É que o pecado nos cegou para uma percepção sobrenatural. Por isso que quando Paulo vai orar em Efésios, ele fala assim aos crentes de Éfeso: eu oro para que sejam abertos os olhos do coração de vocês. Ou seja, os olhos espirituais. Entendendo que o sobrenatural ele é tanto para o lado divino. Sobrenatural, perfeito. Mas, por exemplo, os anjos estão aqui. Eu não estou vendo o anjo, mas a Bíblia diz que eles acampam ao redor dos que os temem. Tem bastante gente que teme aqui hoje. Então os anjos estão aqui. Eu não estou vendo, não sei se está aqui. Oi, tudo bem? Oi, não sei como é que tá, né? Tá. Só que ao derredor está quem? Um monte de capeta. E se alguém chegar na igreja que tá errado, vai entrar com capeta aqui também. Vocês estão comigo, gente? Estão entendendo o raciocínio? Tudo bem? Vamos lá, então. Agora, eu falei isso semana passada e parece que eu estou só repetindo a aula, mas deixa o Espírito Santo ministrar no coração de vocês. Eu refleti bastante hoje antes da gente chegar ao cerne. Eu não vou avançar muito em slide hoje, mas eu preciso bater estaca nisso que a gente está falando. Ok? Acho que semana passada a gente avançou bem e daí ficou uma coisa meio... Eu acho que no final da aula eu falei para o Karine, parece que todo mundo está me olhando assim, ó. Assim, então, ó. Então vamos agora
dito tudo isso, vira a página, eu estou falando a mesma coisa, mas pra você entender. Vocês sabem que o nosso cérebro é dividido em 2 hemisférios. Vocês sabem disso. 2 hemisférios, hemisfério direito e hemisfério esquerdo. Para mim aqui, para vocês está ao contrário, né? Assim, tudo bem. O direito para mim é que o direito para vocês é ali, né? Tudo bem, então aí. E vocês sabem que o lado direito do cérebro coordena as coisas do lado esquerdo, as coisas esquerdas coordenam do lado direito. Eles cruzam no sentido mecânico para controlar, mas a parte do hemisfério esquerdo é onde a gente tem percepção das coisas detalhistas, onde o lado esquerdo é o detalhista, mecânico, preto e branco, cético, lógico, fechado, cauteloso, repetitivo, verbal, analítico e a memória. O lado direito é o amplo, criativo, cores, receptivo, artístico, aberto, aventura, intuição, meditação, espacial e essência. Qual é o ponto que a gente falou? Tudo que a gente aprende aqui sempre valoriza o lado esquerdo. Você não vai na escola aprender sobre refletir sobre a vida. Você vai aprender 2 mais 2 igual a 4 e você tem que passar na prova e ponto final. Só que me dá a impressão que essa construção que Deus fez é uma construção para que a gente também tenha uma percepção do todo. E se o lado direito do cérebro é o lado que tem essa percepção colorida da essência, também me dá a impressão que é por onde Deus manifesta o sobrenatural na nossa vida. Quando Deus manifesta o sobrenatural, sempre é uma briga com a questão lógica nossa. É verdade ou não? Às vezes Deus já te tocou, por exemplo, você está num lugar para ir lá e orar para uma pessoa. Já tocou, sei lá, para você ofertar na vida de uma pessoa, para você tal, e você fica assim, será que é de Deus? Será que não é de Deus? Será que é uma briga? Então, e essa percepção não vem de uma lógica, vem de uma impressão, de um sentir, de tal. Então, eu estou afirmando, na minha interpretação, que o sobrenatural, ele se manifesta, ele entra na nossa vida através do hemisfério direito. E o hemisfério esquerdo é as coisas lógicas, mas eles não deveriam se contradizer. Essa dicotomia, essa divisão aconteceu por causa do pecado. Deu para entender? Agora, nós estamos falando que a mente de Cristo é uma mente holística, uma mente plena, uma mente que vê o todo. Jesus não excluía as coisas que ele via com os olhos físicos das coisas que ele tinha percepção no espiritual. Então, essa é a chave. O hemisfério direito, onde fica a intuição, embaixo é onde fica a percepção do sobrenatural. Muito bem. Agora eu quero ir para o texto, que é a chave aqui para nós. Agora sim, nós estamos de hoje em diante. Leiam para mim Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10. Leiam lá, vamos lá. Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Muito bem. Coração aqui tem a ver com as emoções, né? Tal. E as emoções estão em que lado do cérebro? Direito. E a fala, a dicção, a verbalização está de que lado? Esquerdo. Percebe que está aí atrás esse entendimento? Vamos voltar nesse texto no final. Vamos seguir lá. Eu queria agora ler um outro texto e a gente refletir. Leia um texto que você já conhece de cor, mas leiam lá, João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Vamos todo mundo junto, gente. Vai lá, pelo amor de Deus. Porque Deus... É que vocês não estão lendo, né? Vocês não estão lendo, vocês estão indo... Tá vendo como é uma coisa interessante? Que eu estou falando uma coisa interessante. Vai lá, vamos ler o texto. Porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crer
não pereça, mas tenha vida eterna. Ok? Olha o que esse texto está dizendo aí. O texto está dizendo que o que precisa para que alguém seja salvo? Crer. Será que é só isso? Não, é uma pegadinha, então não responda, é só para vocês refletirem. E se eu dissesse que não? E se eu dissesse que a Bíblia diz que não? Vamos navegar, vocês vão voltar, a gente vai voltar nessa questão do cérebro ali, vocês vão entender, é esse o ponto. Vamos seguir o texto, versículo 18. Quem nele crê não, quem nele não é condenado, mas quem não crê... O que está falando aí? Só de crer, tudo bem não? Ok? Vamos seguir agora. Eu fazendo aqui, eu não sei se os textos eu quero... Ô Jesus! Ah, tá aqui, irmãos. Eu estava fazendo tão acelerado assim no meu raciocínio, e para mim está trocado aqui. Vamos abrir os textos aqui. Vai lá, Carmen, Mateus 10:31, Robson, Filipenses 2:1, Josi, tá com a Bíblia? Romanos 10:3, tá aí não? Tá? Nenhum dos dois tá? Então a Carmen continua com Mateus, a Angélica com Filipenses, Bia Romanos, tá com a Bíblia aí? Aline, Romanos 10, Leandro, você que é Romanos? Então Aline, João... o João, esse é o que a gente já leu. Ainda Leandro, Atos 16:31. Vamos ler pela ordem que eu falar, tá? João capítulo 1:12. É a Aline. Não, 3:16 não é. Não, João 1:12. Pode ler Atos 13:31, Leandro. Atos 16. 16:31. Não estou nem enxergando aqui. Isso porque eu quero ler primeiro os do direito. Achou a Lene já? 16:31. E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. O texto está falando de crer, né? Tá tudo certinho, só está colaborando com João 3,16. Agora João 1,12. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Ok, o texto está falando de crer, ok? Fechou? Vamos ler outros 3 textos. Mateus 10:31. Por isso não temais, bem mais valeis vós do que muitos passarinhos. É isso mesmo? Mateus 10:31. Olha, eu estou viajando muito aqui. Tenta Marcos 10:31. Vamos para Filipenses 2:11. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Toda língua confesse. Então nós lemos textos que falam sobre crer. E agora nós estamos falando em texto que fala de confessar. É Marcos 10:31? Aquele que confessar o Filho do Homem. Alguém pesquisa aí na internet, em algum lugar, aquele que confessar. Aquele que me confessar diante dos homens, meu Pai o confessará, ou eu... Aí, essa propaganda é boa, hein? Não quis deixar para a gente escutar? Romanos 10:13. Pois todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O texto aí, invocar, pode ser traduzido também como professar, que falar, que invocar. Invocar no sentido assim, Jesus, aquele que clamar o nome, o texto no original é a mesma coisa. Alguém achou aí para mim? 10:32, ô Carmen, é 10:32.
Vê se consegue ver no 10:32 aí. Foi pegadinha para você ver você que chegou hoje, então. 10:32. Não, Mateus 10:32. Aí, tá pior que eu aí também agora. Nossa, era só descer uma... Era só um versículo depois. Só um versículo depois, literalmente, assim, sendo todo aquele que me declarar diante das pessoas, também eu declararei diante de meu Pai que está no céu. Declarar, confessar, falar. Os 3 textos que a Carmen leu, que a Angélica leu e que a Bia leu, fala sobre crer? Declarar, falar. Olha só, aquele que falar o nome do Senhor vai ser salvo. Aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Está falando que a pessoa precisa crer aí? Não, então, pensa bem. Só, fala aí, ô Jesus, se eu creio ou não creio? Não dá essa impressão? Você sabia que uma doutrina na Bíblia não pode ser feita com versículo só? Vocês sabiam disso ou não? Você não pode fazer nenhuma, você não pode pegar um texto da Bíblia. Tá, vai ficar claro ainda, Olha só. Para que eu faça uma doutrina da salvação, eu preciso pegar os textos da Bíblia que falem sobre a salvação. Ok, não? É isso que eu estou dizendo. Tem problema eu dizer assim, ó, você crê em Jesus, você crê em Jesus? Agora, deixa eu olhar para o outro lado. Talvez você conheça alguém que crê em Jesus, mas não confessa Jesus? Quem na Bíblia crê em Jesus, mas não confessava Jesus? Um homem chamado Nicodemos. A Bíblia também diz que vários fariseus e chefes da sinagoga creram nele, mas por amarem mais as coisas deste mundo, tá, o texto é claro, fala sobre isso. Não muda. Não muda. Mas calma, deixa o Espírito ministrar no seu coração, nós vamos chegar lá. Olha só que coisa profunda. Vamos voltar no texto que é o segredo. Aqui, ó. O texto que é o segredo.